Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você é novo por aqui, fica sabendo que esse é um canal de bate-papo, de conversa, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém não, infelizmente. Não é porque você tá morando em Dubai, Nova York, Amsterdã que você tá em segurança não. A maldade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. Hoje a gente vai estar falando de um cara que cometeu 11 assassinatos. Sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação. Ele até hoje não sabe por quê. Todos esses atos tiveram uma conotação sexual de muita crueldade. E o nome desse cara é Francis Holmes. Antes de eu começar a história, eu pedi ajuda para o meu psicanalista favorito, o Dr. Gustavo Negreiros, para ele estar fazendo uma análise da mente desse cara que é bem complexa e estranha da gente estar entendendo. E para eu não ficar falando besteira aqui, porque eu não sou da área de saúde, Dr. Gustavo, por favor, se apresente aqui pra gente. Ei pessoal, eu sou o Gustavo Negreiros, eu sou psicanalista e eu estou muito feliz de estar aqui com a Verônica. E hoje eu vou fazer uma contribuição muito importante no final, porque eu vou trazer uma análise psicológica do Francis. E para você que não me conhece, eu quero te dizer que eu tenho um canal aqui no YouTube, onde eu tenho histórias muito legais, inéditas, casos criminais chocantes, como a mãe que colocou a própria filha no micro-ondas, a história do Dr. Dead. Tenho feito uma cobertura extremamente detalhada de todo o caso que envolve a Gabi Petito. Estou cobrindo todo o escândalo que envolve o Bill Clinton, a série As Mulheres do Presidente na Mira de Escândalos. Então tem muitas séries legais no canal, eu te convido a conhecer e espero que você goste. Não deixe de dar uma passadinha lá depois que você assistir esse vídeo. Então é isso, galera. Se você ainda não conhece o trabalho do Dr. Gustavo, dá uma olhadinha lá no canal dele, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A nossa história vai começar num domingo de praia, dia 14 de maio de 1989. A Aline Pérez, ela estava ali se bronzeando na praia, curtindo a tarde. Às 17 horas, um amigo dela passou ali, ela deu um oi, conversou com ele rapidinho e às 17 horas e 5, a Aline foi encontrada morta. Às 17 horas e 10, a polícia chegou no local. E eles já sabiam que tinha acontecido uma coisa muito rápida, porque eles começaram a interrogar o pessoal ali da praia, já falaram que ela estava conversando com um homem, foram atrás desse homem, ele era um amigo, e o que aconteceu em 5 minutos? Então eles viram que ela estava com alguns golpes de arma branca e muitas pessoas da praia afirmaram que tinha andarilhos por ali, porque do lado dessa praia tinha um centro Emaús. Então alguns andarilhos passavam por esse centro e depois ficavam ali pela praia. Então a polícia se interessou por esse centro que ajudava pessoas que não tinham condições. A polícia então conseguiu uma lista de todos os andarilhos que estavam no Emaús nesse dia 14 de maio e rapidinho eles chegaram no nome do Francis Holmes, um mês e meio depois mais ou menos. Esse cara, ele rapidinho chamou a atenção da polícia porque ele ficava meio estressado quando encontrava com a polícia, quando a polícia pedia para ele fazer um interrogatório. Então a polícia falou, esse cara deve ter coisa escondida porque ele fica estressado. E outra coisa que chamou a atenção da polícia, durante alguns interrogatórios, o Francis, ele falava umas coisas que não tinha muito nada a ver, mas deixava a polícia com a pulga atrás da orelha. Ele falava, por exemplo, assim, eu fiz um serviço militar e a gente aprendeu a bater uma pessoa de uma forma eficaz. Tem que dar golpe na garganta, no rim e no coração, porque daí a pessoa rapidinho morre. E eles sabiam que os golpes da Aline tinham sido golpes rápidos e certeiros, então isso já deixou a polícia bem alerta. Só que eles não podiam fazer nada contra o Francis porque ele tinha um álibi perfeito. Nesse dia e nesse horário, ele estava a 80 quilômetros dessa praia, num hospital. E tinha marcado na ficha médica dele que às 17 horas alguém tinha tirado a temperatura dele para ver se ele estava com febre ou não. Então, infelizmente, ele não era o cara que a polícia estava procurando. Sem prova nenhuma, no final do interrogatório, ele saiu, foi embora, porque não tinha prova contra esse cara. O policial que interrogou o Francis Holmes, ele tinha uma intuição muito forte com ele, ele falava assim, putz, eu tenho certeza que eu tô liberando um cara aqui que tem culpa no cartório. Ele liberou porque não tinha prova, mas no coração dele ficou esse negócio, eu tô liberando uma pessoa que é culpada, eu tô liberando uma pessoa má. Mas ele não podia fazer nada, não tinha provas e o álibi era perfeito. Como esse policial ele estava com essa intuição forte, ele foi até o hospital para saber como que a equipe médica trabalhava. E chegando lá, ele disse, olha, eu queria saber como que vocês trataram aqui o Francis Holmes. Ele tirou aqui a temperatura para saber se ele estava com febre ou não, às 17 horas. Quem foi a enfermeira? Ele falou, não é enfermeira nenhuma não, a gente deixa o termômetro do lado da cama, é o paciente mesmo que tira a temperatura e ele anota na folha.
Daí mudou tudo, porque ele poderia sim ter mudado essa hora. Ele poderia ter tirado, sei lá, meio-dia e ter colocado às 17 horas para ter um álibi perfeito. Então a polícia já conversou com quem passou ali no quarto e uma das tias da limpeza falou que ela achou difícil limpar o quarto porque tinha muita areia. Então daí a polícia sabia, com certeza é esse cara, ele fez alguma coisa porque ele tá escondendo as coisas. Esse policial, então, ele já avisou todas as polícias aqui da França inteirinha e todo mundo tava já em alerta aonde ele passar aí num controle de polícia para esse cara, porque ele tem alguma coisa assim pra contar pra gente. Então, 3 meses depois, eles encontraram o Francis Holmes, ele era andarilho, tá, gente? Ficava andando pela França. Então, pararam ele 3 meses depois e foi pra um outro interrogatório. Nesse interrogatório, ele já conhecia o policial, falou, opa, nós aqui de novo, e aí? Começaram a conversar. Ele não confessava nada e, infelizmente, não tinham provas concretas. No final desse interrogatório, ele saiu de novo livre. Mas antes dele ir embora, ele olhou para a cara desse policial e falou assim, ô cara, eu sei que você sabe, viu? E foi embora. Então o policial que tinha essa intuição, ele ficou mais certo ainda que esse cara tinha alguma coisa escondida. Esse policial aí, ele não largava o osso. Durante 2 anos, ele continuou essa investigação e não tinha provas. Até que um dia, ele parou um andarilho, que estava nessa praia aí, e ele comentou que, olha, não fui eu que fiz nada, mas eu lembro dessa moça, a Aline, que estava na praia, e eu sei quem fez. Foi um meu amigo chamado Francis Holmes. Eu estava com ele, eu só assisti, eu vi o que ele fez. Esse outro andarilho, ele informa para a polícia que ele não falou nada antes porque ele tinha medo do Francis Holmes, porque ele era meio cruel e como ele tinha assistido já essas cenas horríveis desse cara, ele falava, não, é melhor não me meter, deixa a polícia fazer o trabalho dela. Então ele nunca falou nada, mas agora, como ele estava longe desse cara, ele decidiu falar porque ele era, assim, ali uma testemunha, mas infelizmente por medo ele não falou antes. A polícia localizou alguns dias depois o Francis Holmes, mostraram a foto do amigo, olha, esse seu amigo aqui estava com você na praia naquele dia 14 de maio, e ele contou sim que você matou a Aline Pérez, então agora você vai ter que contar. Ele, sem falar nada, só falou assim, dá uma folha de papel, por favor. Ele pegou uma folha de papel e começou a fazer um mapinha da praia e começou a explicar para os policiais como ele tinha feito tudo, como é que foi, a hora que foi, por quê, tudo. A única coisa que ele falava sempre é, eu fiz isso, mas não tem motivo nenhum. Eu fiz isso, mas não tem motivo nenhum. Durante esse interrogatório, o terceiro interrogatório, a polícia viu que o Francis, ele era muito sangue frio, sem remorso, falava as coisas assim no maior detalhe, calculista, e ele matava por matar. Isso ele deixou bem claro ali, eu matei por matar. Não tinha motivo nenhum. Então a polícia pensou assim, como ele é andarilho, ele anda a França inteira, tem vários casos não solucionados. Vamos traçar um mapa de onde esse cara esteve para ver se ele tem a ver com outros crimes não solucionados. Então eles viram, como ele passava pelo centro Emaús toda vez, porque ele precisava dormir, precisava tomar banho, tinha o registro dele em vários lugares da França. Então a polícia utilizou esses registros e perceberam que tinham 44 casos não solucionados. Desses 44 casos, a polícia realmente foi olhar aqueles casos de extrema violência que tinha, assim, sem motivo nenhum e que a vítima tinha sofrido muito. Então a lista aí baixou bastante. Então será que o Francis, ele tinha alguma coisa a ver com esses casos de extrema crueldade? Era isso que a polícia estava investigando. Com a conclusão das investigações, a polícia viu claramente que o Francis, ele era o autor de 11 crimes. Ele tinha tirado a vida aí de 11 pessoas entre 1984 e 1992, de uma maneira cruel, sem motivo algum. E ele não tinha um tipo de pessoa. Era homem, mulher, criança. Ele simplesmente fazia esse ato cruel sem ter motivo. Vamos falar um pouco então da vida do Francis Holmes para ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre a mente dele. Ele teve uma infância assim muito difícil, muito conturbada, um pai ausente e um pai que quando estava presente era violento com o Francis. A mãe do Francis, ela tinha problema com o álcool, então ela não era assim um exemplo de mãe. Quando a mãe dele dava um dinheirinho para ele ia comprar comida de gato, gente, ele comia comida de gato. E ele era conhecido como Félix o Gato no bairro dele. Na adolescência não mudou muita coisa, né? Ele ia para a escola, às vezes ele ficava isolado, não tinha muitos amigos e ele tinha também assim crises de raiva, de fúria que não dava para explicar. Então ele teve uma infância bem difícil, uma adolescência também que não foi nada fácil. Mesmo ele tendo uma mãe que bebia demais e deixava ele de lado, ele amava essa mãe, idolatrava essa mãe. E quando o Francis ele tinha 25 anos, a mãe morreu.
E ele, minha gente, perdeu o chão dele, ele não sabia o que fazer. No dia do enterro dessa mãe foi uma choradeira, foi uma gritaria, ele se debruçava no caixão, queria ser enterrado com ela. Ele tentou se matar 2 vezes depois disso e foi uma coisa assim tão traumática pra ele, não justifica, tá, gente? Mas foi tão traumático pra ele que 3 semanas depois ele cometeu o primeiro crime dele. Vários exames psicológicos foram feitos e eles descobriram que ele tinha uma síndrome muito rara chamada síndrome de Klinefelter. E isso explicava esses momentos de fúria, o atraso intelectual que ele tinha, o problema de visão, a falta de maturidade, o problema sexual que ele tinha. Lembra que todos os crimes dele tinham uma conotação sexual? Porque ele tinha problema, ele não conseguia ejacular. Mesmo com todos esses problemas, ele não era um doente mental e ele responderia sim pelos atos que ele fez. O mais incrível de tudo aqui é que ele tinha várias passagens por hospitais psiquiátricos, mas nunca ninguém detectou essa síndrome. Se isso tivesse sido detectado antes, talvez esses crimes seriam evitados. Olha aí mais uma história de negligência. Foram mais de 20 anos para julgar esses 11 crimes que o Francisco cometeu. E no final do julgamento ficou claro que ele ia pegar uma perpétua e que ele nunca mais ia sair da cadeia porque ele é um perigo para a sociedade. Durante o julgamento, o Francis Holmes, ele afirma sim que ele sabe que ele fez tudo isso, mas ele diz para todo mundo, é uma força maior, eu não consigo controlar. Então ali já ficou certo para todas as autoridades presentes que ele era um perigo. E se esse cara ficasse solto, ele ia sim continuar fazendo a mesma coisa, porque ele não se controla. Atualmente, o Francis Holmes ele está preso numa prisão aqui para pessoas extremamente perigosas e de lá ele não vai sair. Ele vive com total conforto, televisão, banho, comida, faz o esporte dele, ele tem comportamento exemplar, recebe cartas de fãs, ele tem fãs, gente, recebe cartas, vive numa boa. E quem paga tudo isso, a gente sabe, são os trabalhadores. Esse foi o caso de hoje, eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa, refletido. Às vezes a pessoa tem uma aparência legal, ai coitadinha, parece uma pessoa tímida na dela, mas essa pessoa esconde umas coisas, tem um mistério que a gente não entende, a gente nunca vai entender. Então agora eu vou finalizar o vídeo aqui, mas já vou passar a bola para o Dr. Gustavo para ele estar dando uma análise nessa mente aí macabra do Francis Holmes. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e vamos para a análise. Na história do Francis, eu descobri que ele costumava testemunhar ver o seu pai sendo ridicularizado por outros parentes por causa do seu forte sotaque regional. E depois, o pai do Francis claramente descontava sua raiva no filho. Então ele reencenava o mesmo comportamento degradante que ele passava. Então, no caso, o Francis se sentia pequeno e fraco em comparação ao seu pai. Então ele aprendeu desde muito jovem que suportar a dor é ser superior e causar dor a quem é inferior. E a partir daí, conforme ele foi crescendo, ele foi movido pela necessidade de exercer a sua masculinidade. E, infelizmente, alguns sintomas da síndrome de Klinefelter desafiam esse sentimento de masculinidade. Então, como o Francis tinha essa síndrome, ele não podia participar do aspecto que acontecia com aquelas mulheres, ele não podia participar daqueles ataques. No entanto, ele exercia sua masculinidade tirando a vida da vítima, depois que ela passava por aquele ataque brutal. Então, arrancar a vida de outra pessoa era equivalente a forçar aquele ataque. No caso, ele tirava algo valioso da vítima. E quando ele escolhia uma vítima, quando ele se sentia atraído por uma vítima, na verdade, na cabeça dele, uma peça de roupa poderia estar convidando para colocar fim à vida de alguém. E eu acredito que ele não detinha muito potencial intelectual e talvez ele nem tinha noção dos seus feitos horrendos. Era como se ele não visse que o que ele estava fazendo era algo grande, para ele era insignificante. O que deixa claro o quão perigoso esse homem pode ser, e pessoas assim precisam ser encarceradas para que nunca mais vejam a luz do sol novamente. Porque durante todo o processo esse homem mostrou que não tem pena, que não tem misericórdia, que não tem dó. Ele se mostrou irredutível e apenas a prisão ou a morte podem detê-lo. Espero que você tenha gostado, estou muito feliz por ter participado e eu te convido, não se esqueça, conheça meu canal Gustavo Negreiros e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!